Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Agora, cara, pra começar a falar do Vasco, assim, eu tava lá narrei o jogo da permanência do Vasco na Série A no ano passado, né, cara? E aquela comoção que foi, e, pô, narrador, assim, a gente tem narrado esses momentos do Vasco, né? Era um ano que começou aqui, e, pô, eu olhava pro elenco do Vasco e sempre falei aqui, pô, mano, esse elenco aí, mano, vai brigar pra não cair. E a galera não achava isso. A galera marretava aqui nos comentários. Pô, aí o Cantarelli já vai criticar o Vasco e tudo mais. Quando chega no Campeonato Brasileiro, a gente tá começando a ver, eu acho que a realidade do elenco e tudo mais. Como é que vocês observaram esse movimento, assim? Vocês acharam que a torcida do Vasco estava esperançosa, estava empolgada, e agora chegou a realidade? Ou vocês acham que não, assim, que desde o início do ano a situação era complexa mesmo, assim? Mas você falou isso no início desse ano? No início desse ano. Ou depois que começou a temporada? Já ou no final do ano passado? Não, falei isso no início desse ano. Porque pra mim mudou muito, tá? Pra mim o sentimento no final do ano... Não é nem sentimento, é a percepção de elenco mesmo, do que o Vasco poderia ter de perspectiva. Porque você aí tira o elenco... Concordo contigo, então não é maravilhoso, tá longe disso agora. Não era o que terminou, não era o que começou o ano. Mas era um bom elenco, talvez pra fazer uma temporada mais tranquila. Só que aí você perde Paulinho e Jair, machucados. Você vende o Peck e o Marlon Gomes. Perdeu 4, cara. E não traz reposição, E não trouxe, pelo menos a até altura, agora. Né? Eu acho que o único acréscimo que teve do ano passado pra esse foi o Payet, que voltou muito bem. Agora ele até se machucou e tal, voltou bem, porque era mais um cara. Então se você juntasse, olha quantos eu falei 4. Com o Payet 5, com o goleiro 6, um Verret 7, tu já tinha uma base boa. Só que eu acho que a perda desses dois, por venda, e dos dois machucados, aí realmente eu concordo contigo. E venda é decisão da diretoria. Então, isso que eu ia falar. Mais uma vez o Vasco acabou sofrendo nessa primeira janela, nesse planejamento do ano. E aí, com um trabalho mal feito do seu executivo, teve lá o Brax, e agora com o Matos. Já teve isso, a expectativa era também boa pela chegada do Matos. Contratações. Já tinha uma base legal. O cara vai fazer 3, 4 contratações boas, vai ficar... O Matos, quando chega no Vasco, ele tem uma representação de que as coisas iriam andar bem, porque todo mundo lembra do Matos, do Cruzeiro, do Palmeiras. Cara, eu lembro que um corte, né, e falando em podcast, o corte que viralizou foi ele contratando o Dudu. Lembra? Sim. Que eu botei a camisa 7 e eu convenci e tal. Então todo mundo imaginava que ia chegar esse dirigente no Vasco. Pô, é um cara, o tubarão do mercado, vai contratar gente boa. E aí tu começa, pô, João Vitor, 32 milhões foi a primeira contratação do Vasco. Tu olha assim, no primeiro momento, caraca, 32 no zagueiro? Meu irmão, se é 32 no zagueiro, vai ser 60 no atacante. Porque era o que se desenhava naquele momento de expectativa. Eu acho que o Vasco teve uma expectativa muito boa nesse início do ano, com a chegada do Alexandre Matos, e com as contratações, assim, sem pena, sabe? Pô, vou contratar aqui, vou contratar acolá, por quê? Vendeu o Gabriel Peck, vendeu o Marlon Gomes muito bem. E aí você imagina, pô, se eu perco o Gabriel Peck, aí tem sempre aquele torcedor do Vasco, pô, mas isso aí não joga nada. Joga pra caramba, faz uma diferença. Agora, né? Ninguém que entrou tá jogando o que ele tá jogando. Pois então assim, mas você, não, Gabriel Peck não é isso tudo, vai trazer um cara à altura. Pô, o Marlon Gomes, pô, ele é bom, mas pô, vivia machucado, tem sempre os sinão. E aí o Vasco começa a montagem de um elenco muito conturbado, muito preocupante. E de fato tô com o Marquinhos nessa. Porque eu acho que o Paulinho é um jogador determinante que o Vasco perde por lesão e não traz outro. Assim, treinou Cigaldames, esforça e tal, mas pô, nenhum é o Paulinho. Não tô dizendo que o Paulinho é craque, mas o Paulinho é um jogador hoje moderno no meio campo que se pede. É um cara que corre na frente, corre atrás, corre pros lados, ajuda os companheiros e sabe jogar bola. Quando a bola bate no pé dele... A característica dele é difícil se achar. Quando a bola bate no pé dele, as coisas aconteciam. Então, eu acho que a montagem foi mal feita, tem as lesões também. E outra coisa também, que aí, sei lá, né, cara, parece que é uma coisa espiritual, ou uma carga que o Vasco tem, que eu acho que só o Vasco tem. Porque se você pega, por exemplo, eu costumo dizer assim, vamos comparar com outros times. Só pra te interromper, Joãozinho, porque o Alexandre Gomes mandou. O Vasco, um superchat aqui. O Vasco tem uma maldição que está impregnada em São Januário. Por aí, porque assim, pega o Corinthians, cara, com os desmandos que tem, dívida, os caras conseguem contratar, minimamente conseguem andar, e o Vasco não tem isso. O próprio Ramon Dias, né, cara, que era um cara que dava uma tranquilidade pro ano de 2024, sai do jeito que saiu. Né? Toma de 4-0, pede demissão, e aí fica aquela coisa. Então, vocês que estão ali dentro, né? Nessa trincheira ali, né? Da informação. E vocês são dois caras que eu conheço bem, que
graças a Deus, né, ainda temos profissionais assim que futucam a notícia, né? Ficam procurando, porque a gente vive um marasmo sobre isso. A gente discutia muito sobre isso lá na redação. O Alexandre, ele sai meio que começa a se desgastar apontando um dedo pro lado da SAF, dizendo que a burocracia atrapalha ele. Então, assim, até nessa reposição dos contundidos, eu lembro que acho que ele falou isso. Não sei se é numa rede dele ou pra alguém. Numa coletiva. Numa coletiva, né? Ele começou aos pouquinhos. Soltando, né? Tava ali. Olha, nessa coletiva ele falou... Eu já sugeri uns 3, 4. Se eles vão aprovar, eu não sei. Aí já tem 6 nomes. Jogou isso no ventilador, né? Jogou. Que aí veio toda aquela questão. Pô, o Vasco perdeu 2 nomes, o seu diretor tentou uma reposição imediata pra não sentir o peso disso na temporada, e aí foi barrado pela burocracia, e a saída dele ficou nessa coisa. Saiu porque não tinha diálogo. Tem disso? A burocracia que atrapalha as contratações. Exagerada? Tem sim. Essa burocracia existe porque eu imagino que a 777 entenda que tem que tomar conta de tudo ou não confia muito nos diretores que estão por aqui. E ao mesmo tempo, e até durante essa semana, na busca de um novo técnico, entender por que o Vasco é assim. E aí uma fonte me disse o seguinte, cara, enquanto eles estiverem olhando lá pro Everton, pra Premier League, infelizmente o Vasco vai ficar escanteado nesse primeiro momento. E aí tem esse problema sério. Porque se você não dá autonomia, mas você também quer cobrança. E no futebol é dinâmico. O Paulo Brax reclamava muito disso, o Alexandre Matos também reclamava. Agora, não é só por isso que o trabalho do Alexandre Matos foi ruim. Gastou mais de 100 milhões, né? Não foi só por isso. Isso foi atrapalha. O quinto time que mais gastou na janela foi o Vasco, no Brasil. Sim. Mas gastou, né? Isso atrapalha. O trabalho do Alexandre Matos ele foi atrapalhado, assim como o do Brax também. Mas não dá pra botar só nisso. O trabalho do Alexandre Matos foi ruim. Isso é fato. Você pega, 25 milhões no Adson, com todo respeito ao Adson. Tá pronto? Não, o Vasco precisava de jogador pronto. Porque o Gabriel Peck sofreu durante quantos anos pra ele ficar minimamente pronto? O Adson, cara, jogou, 100 jogos no Corinthians, 40, não sei. Vai pro Nantes, não joga e volta. Esse peso do valor que foi investido. Não, essa troca Gabriel Peck por Adson, né, uma troca... Foi a isso. venda do Mas foi Peck, isso, né? Eu acho uma troca muito ruim. Porque você tem um jogador que foi... Por mais que a torcida criticasse tal, o Peck foi importante demais. Só não passou os gols dele. E o Peck, ele vinha num desenvolvimento, né? Desde 2019 ali e chegou a 2023. Então ele chegou ali num desenvolvimento quase que completo. O Adson, acho que como o Joel disse, é um cara que ainda precisa de um tempo. Mesmo que tenha saído antes daqui do futebol brasileiro, mas isso aí faz parte. Os caras saem sem estar informados. Se a gente for ver os dois principais investimentos do Vasco, num primeiro momento, numa janela anterior, era o Orediano, né? E agora o Adson, assim. Esses são os que não estavam prontos. Acho que é o perfil da 777. Isso aí não há como negar. É a parada de contratar jogador jovem pra depois ter um lucro. Eu não discordo disso. Desde que você também contrate outros. Mas eles mesclaram. Isso aí você pode fazer desde que você tenha um elenco já com uma base sólida, legal. Mas acho que isso foi mesclado. Pronto. Isso foi mesclado. Se a gente for parar pra pensar... Nesse ano, não. Não, no que eu digo na montagem do elenco do ano passado. Sim, do ano passado, por exemplo, o Vasco contrata o Orediano, mas vai no Léo, que já era um cara meio consolidado no futebol brasileiro. Vai no Piton, que é uma aposta. Mas também busca o Léo Jardim, que é um cara mais experiente, que já tem uns 26, 27 anos. Vai no Jair, que era um cara que, já tinha 28 anos. Então, assim, teve as mesclas. É porque se bate muito nessa de vai comprar só pra vender? Vai comprar só pra vender? Sim. Mas também não são todos jogadores que têm valor de revenda ou têm mercado na Europa pra isso. O Jair, por exemplo, é um cara que não. O Verratti é um cara que não. Sabe? Então, a questão da idade... Só que ali, ano passado, é diferente. A gente não pode comparar ano passado com esse ano. Ano passado, você partiu do zero. Do zero. Não dá pra fazer um time só de aposta, só de garoto. Não dá. Até por esses nomes já apareceram. Até porque pra você pegar esses caras mais velhos, você paga menos. Lógico. Você paga menos. Você paga no salário também. Isso aí. Eu só acho que assim... Aí que saber de vocês também. Esse lance do contratar na baixa, né? No início, antes de estourar pra vender, é uma prática normal. Faz parte. O que me pega é que eu acho, né? E é o achismo meu, né? Olhando o mercado, as escolhas, assim, você com scout, mapeando o mercado, você vai num jogador que é aposta, mas que já tá mostrando alguma coisa. Pelo menos alguma... O Marquinhos citou bem. O que tava no Nantes, o Adson. Ele tem um recorte interessante com o Vitor Pereira no Corinthians. Sim, mas é muito pouco. Muito pouco. Aí o Nantes, o que ele fez lá? Que não entrega gol. Nada. Se tivesse vindo por empréstimo. Sim.
Pra agregar ali um pagamento. Exatamente. Tava tem tudo no certo. mercado... Acho até que ele acrescenta Lógico. no elenco. Mas não pra ser solução. Se ele vai lá no River e paga 30 milhões pra tirar o Echeverria... É outra coisa. Jogador outra que, parada. que é uma aposta, que tá jogando, é esse jogadorzinho que já tá no time de cima. É o Echeverri que você tá falando. É o Diablito. É Diablito. Eu acho que o Orediano é diferente do Adson. O Orediano já tinha uma sequência um pouco maior. Tinha. Uma sequência maior. Eu faria um investimento no Orediano. O Orediano era Foi o que eu acho pessoal, Não Orediano. acho que foi um investimento errado. Não, acho ele que... Ele se tornou errado, mas naquele momento era plausível. Ele já era titular do Vélez. Muita gente já queria Velho ter contratado. semifinalista, né? Semifinal de Libertadores, o cara conquistou. Sim. Foi uma questão de meio que depressão dele também. É questão psicológica. Sair, assim, na negociação... Faz parte, você no não tem início, certeza de nada. O Vasco, inclusive, o Luiz Melo, que era o CEO da época, foi até a Argentina pra conversar com ele e a família. Assim, eu penso que é o seguinte... O Vasco tomou um cuidado, né? Não, mas a todo momento me pareceu que ele não tava muito afim, cara. E aí vai, mas são, 20 milhões, o Vélez fazendo pressão pra vender, a família também vai, cara, é a tua chance, o empresário também, vambora, garoto. Eu acho que o Orejano não queria. Sim. Eu acho que fica muito Dá claro. esse salto, né? Pois é, porque queria ele tá... vir? Eu acho que ele não queria, cara. Queria muito. Eu acho que não, cara. Muito, queria muito vir. E, cara, muito, não se solta, ele não se soltou, ele não... Mas não... isso é depois que ele chegou, Joel. Não, é informação. Ele que pede pra sair, Na né? época da Você negociação... ele pede pra sair agora. É porque, assim, é o jeito do cara, é característica dele. Porque as Muito pessoas olham, introvertido. ele queria ir embora, não quis jogar no fim do ano. Porque ele é introvertido. Mas Introspectivo pra as pessoas caramba, que o conheciam ali no dia a dia, na negociação, na época, disseram que ele tava felizão, cara. Ele tava felizão. Você Ele falava tava isso do Conca no Ele Vasco, teve um né? acréscimo de o salário Conca teve, enorme em relação ao que ele ganhava lá, o que ele veio ganhar aqui. Sim, foi. Era uma chance de um grande clube sair pela primeira vez da Argentina. Ele veio muito satisfeito. Mas ao longo do tempo ele não se adaptou. Uma coisa é você não querer, outra coisa é você não se adaptar. Às vezes você pode sair de um lugar onde você tá trabalhando e pra outro... Sim. Amarradão. E aí tá feliz você naquele chega lá e momento. fala assim, pô, não tô gostando não. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!